Olá, vamos falar hoje sobre os riscos psicossociais relacionados à baixa demanda do trabalho, ou seja, a subcarga. Temos a sobrecarga, que quando é o excesso de trabalho, e temos a subcarga, então, quando é uma quantidade mínima de carga de trabalho. Então, qual é o objetivo? É conscientizar empresas, líderes e colaboradores de que a falta de demanda não representa conforto, mas sim um risco psicossocial, capaz de gerar, então, desmotivação, adoecimento emocional e a perda, muitas vezes, da produtividade. Essa baixa demanda do trabalho, então, ela é um risco ocupacional, muitas das vezes, invisível, que traz o quê? Ociosidade excessiva, uma falta de desafio, uma atividade sem propósito. Não ter um trabalho suficiente também adoece. O risco psicossocial, então, ele é reconhecido ali pelo Ministério do Trabalho, e os principais fatores relacionados a esse risco é a ociosidade excessiva, falta de tarefas ou tempo ocioso prolongado, o impacto emocional que vai te trazendo o quê? Um tédio, uma ansiedade e a sensação de estagnação. Agora, você imagine estar trabalhando em um local em que você não tem o que fazer. Fica ali muito tempo ocioso. Por mais que mexa no celular, enfim, mas vai chegar uma hora que aquilo ali vai se tornar um tédio, um tédio enorme. E a grande maioria das vezes, ainda essas pessoas, elas trabalham sozinhas. E quando tem alguém junto ainda, né, conversa, enfim, passa o tempo. Agora, quando elas trabalham sozinhas, isso acaba tornando um tédio e uma ansiedade ainda maior. Um outro fator, então, é a falta de desafios, atividades que não exigem ali um esforço ou uma evolução. A pessoa ela começa a se sentir desmotivada e começa a perder o interesse de estar fazendo aquela atividade ali. As atividades que elas são muito repetitivas e sem significado, tipo aquelas atividades que são mecânicas, sem um propósito claro. Exemplo, está ali num maquinário que fica fazendo sempre a mesma coisa e você não vê um propósito para aquilo ali que você está fazendo. O impacto emocional normalmente vem uma sensação de inutilidade e um vazio profissional, como se eu precisasse fazer mais, se eu precisasse fazer uma outra coisa que tivesse mais sentido. E as possíveis consequências, normalmente, elas vêm de desmotivação, o sentimento de inutilidade, uma queda da autoestima e uma depressão que ali mais leve, moderada, mas que isso pode ocorrer. E acaba tendo aquele desengajamento da equipe, justamente por essa falta de desafio, e isso acaba comprometendo ali a saúde emocional. E as consequências para a empresa? A baixa produtividade, uma falta de iniciativa, a perda de talentos, porque uma pessoa que ela tem muita criatividade, que ela é muito ativa, ela não vai conseguir ficar num local ou numa tarefa que seja desse tipo. E há ali um desperdício do potencial humano, que é aquela empresa que ela instiga a pessoa a ser melhor, a pessoa ela também se sente melhor. Agora, quando eu coloco essa pessoa num lugar em que é muito monótono, principalmente se é uma pessoa que ela já não gosta dessa monotonia, isso acaba trazendo aí um adoecimento emocional. O que a NR01 ela diz, então? Que a gente precisa garantir o equilíbrio e a distribuição de tarefas, promover a atividade que traga um significado, estimular o desenvolvimento e os desafios da equipe, interagir as equipes, monitorar os sinais e o desengajamento. Quando a gente faz essas ações, a gente consegue identificar ali a subcarga e também o risco ocupacional que está ali por trás dessa subcarga. E uma mensagem que eu deixo, não é só o excesso que adoece, a falta de propósito também. Empresas saudáveis, elas não apenas ocupam as pessoas, elas desenvolvem, elas desafiam, elas engajam aquelas pessoas a se tornarem um ser
cada dia melhor. Alguns serviços que a gente oferece, que você também pode estar oferecendo: avaliação dos riscos psicossociais, os programas de saúde mental, os treinamentos, os desenvolvimentos das lideranças e a estratégia de engajamento e produtividade. Algumas atividades que façam com que as equipes interajam, aquela rotatividade, muitas vezes, de tarefa, para não deixar a pessoa sempre na mesma tarefa, fazendo a mesma coisa, por anos e anos ali, fazendo sempre a mesma coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar colocando aqui nos comentários, e também coloquem aí quais são exemplos aí de subcarga que você conhece. E até uma próxima aula.